Seminário no ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 39. A santificação traz prudência no falar. Esta é a mensagem que cremos que hoje Deus tem para o seu coração. Na sequência deste estudo a respeito da santificação e da atitude necessária de sua parte, a consagração, nós cremos que hoje Deus quer falar de um aspecto muito importante, a consagração da sua língua, a santificação do seu falar. É necessário que você tome atitudes concretas, passos definidos em direção à santificação do seu falar. Vamos começar o nosso estudo de hoje com 1 Samuel 16, versículo 18, quando alguém informou ao rei Saul a respeito de Davi. Quem era Davi? E ele disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, e que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu quero realçar dentre estas virtudes de Davi que impressionaram aquele servo, pelo que ele foi dar um testemunho, ele foi falar bem, foi manifestar aquilo que o havia impressionado na vida de Davi. E aqui ele inclui o fato de ser sisudo em palavras. Sisudo é uma expressão que não está no nosso dia a dia, mas nós entendemos aqui que Davi era econômico em palavras. Ele não se precipitava no falar. Era exatamente o contrário de Pedro. Pedro precipitado no falar, Davi prudente, muito prudente. Aliás, outros textos da Bíblia nos mostram que Davi era prudente também na maneira de se conduzir, não somente no falar, mas aqui nos importa o falar. Este exemplo de Davi nos esclarece, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tinha um coração como Deus queria, como o coração de Deus. E Davi, pelo seu testemunho, impressionava todos quantos estavam com ele, mas nunca pelo falar demais, nunca pelo precipitar-se no falar. Nós encontramos Salomão, aquele que teve aquela grande sabedoria vinda da parte de Deus e que foi reconhecida por todos os grandes de seu tempo, em todos os países do mundo. E ele escreve em Provérbios que até mesmo o estulto, o tolo, o ignorante, quando se cala, é tido por sábio. É evidente, quando alguém está calado, não se sabe se ele é inteligente, culto, sábio, ou se é ignorante, estulto, se é nécio. Nós não sabemos porque ele está calado. A própria atitude de saber calar é uma atitude sábia. Aquele que se precipita no seu falar mostra que não tem domínio próprio, que o Espírito Santo de Deus não está dominando a sua vida, ou seja, ele não é espiritual. Quem se precipita no seu falar é carnal. Mas nós encontramos Jesus, o nosso mestre querido, dizendo o seguinte: de toda palavra frívola que falar, o homem dará contas a Deus. Esta palavra é séria. Qualquer brincadeira, qualquer maledicência, fofoca, crítica, qualquer atitude hostil que você tiver com sua língua para com o seu irmão, para com aquele que com você convive, para com aquele que é seu colega de trabalho, parente, seja quem for, você prestará contas a Deus daquela palavra. Deus requererá de você a prestação de contas a respeito daquilo que você fez com a sua língua, do uso que você lhe deu, deste dom tão precioso que é a língua, concedido por Deus. Você prestará contas a Deus.
Agora, enquanto é tempo, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com a sua língua. Saiba que é coisa seríssima o uso que você faz da sua língua. Mas Tiago nos diz que a língua é perigosíssima. Com a língua nós louvamos a Deus, mas com a língua nós podemos matar uma pessoa. Nós podemos feri-la seriamente. A língua é tremenda. A língua pode carregar veneno mortal com uma palavra fora de propósito, com uma palavra movida por Satanás. Você pode destruir uma vida, você pode feri-la sem haver conserto jamais. A língua é tremenda. Você gostaria provavelmente de voltar o tempo atrás e reconsiderar aquilo que você falou, ou talvez até suprimir aquilo que você falou. Você se envergonha de tantas coisas que você falou no passado, que você gostaria que não fosse assim, que as coisas fossem agora diferentes. Mas a verdade é que você já não pode mais voltar atrás. Quantas vezes você gostaria, imediatamente após ter falado algo, de segurar, tomar, pegar aquela palavra e desaparecer com ela? Mas já não pode. Uma palavra falada é uma palavra que já não volta mais. Tome cuidado então, meu irmão, minha irmã. A maneira como você fala, o que você fala, o uso que você faz da sua língua, isso testifica a respeito do seu grau de espiritualidade. Isso testifica de que você é espiritual, está santificado, ou de que você é carnal, está contaminado e influenciado pelas conversações, pelos assuntos do mundo. O apóstolo Paulo também fala a respeito da palavra em Colossenses. Ele diz que toda palavra deve ser temperada com sal. Você deve medir suas palavras para que a palavra seja aproveitável. Eu gosto daquela expressão, embora difícil de praticar, que diz que antes de falar algo você deveria contar de 1 a 10. Outros dizem deveria contar de 1 a 100 ou qualquer coisa parecida. Isto nos ensina que devemos medir as palavras, principalmente pensar nas consequências que elas podem ter. Eu me arrependo de tantas palavras faladas. Quantas vezes eu me arrependi de ter falado algo, até mesmo pelo rádio. Quantas e quantas vezes. Mas eu quero que o meu Deus me santifique. Eu quero me santificar, me consagrar a Deus. Eu quero consagrar a minha língua, meus lábios, para somente falar aquilo que agrade a Deus. Por falar nisso, vamos agora ler Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 25, e você verá conselhos sábios do nosso irmão Paulo a respeito do uso da língua. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Falar a verdade é o mínimo que Deus requer de você, mas até a própria verdade tem que ser considerada quanto à conveniência de ser mencionada. Nem tudo que é verdade é para ser dito, e nem tudo que é para ser dito em determinado momento. Há ocasiões oportunas para se falar tudo o que é necessário falar. Então o apóstolo Paulo fala a respeito da verdade. Isto é o mínimo que se exige de alguém que professa servir ao Senhor. Se você se utiliza de palavras que não são verdadeiras, meias verdades ou mentiras completas, saiba que você está sendo réu de inferno. Jesus disse, se você tão somente chamar o seu irmão de tolo, de bobo, digamos assim, você já é réu do inferno de fogo. Mas continuando o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 4, agora no versículo 29, nós lemos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é nenhuma, meu irmão? É nem sequer uma só. Você deve considerar tudo que você vai falar. Uma palavra torpe. O que é torpe? Eu procurei certa vez no dicionário e encontrei lá escrito o seguinte, torpe, aquilo que é disforme, nojento, sórdido, embaraçado.
uma palavra não agradável, uma palavra não edificante, é uma palavra torpe e você deve se cuidar. E ele diz mais: porém, saia da vossa boca somente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Você deve sempre pensar: isso que eu vou falar vai contribuir para a edificação? O que eu vou falar vai abençoar o meu irmão? O que eu vou falar vai contribuir para a graça de Deus se manifestar na vida de alguém? Pense sempre nisto. Mais adiante, ele, o apóstolo Paulo, ainda em Efésios 5, versículo 4, diz que não se nomeie entre vós a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Claro, se você tem que falar algo, fale algo agradável, bom, não reclame de ninguém, não critique ninguém, não se lamente da vida, não ande lamuriando, não ande reclamando. A crítica, a lamúria, a lamentação, isto é a mensagem de Satanás, a linguagem do reino das trevas. A linguagem do reino de Deus é o louvor, que você tenha palavras de louvor, palavras agradáveis, que você saiba o que dizer e a todo momento tenha palavras elogiosas. Se você não tiver algo de bom para dizer, não diga nada. Faça como Davi, seja sisudo em palavras, economize aquilo que você vai falar. Fale somente aquilo que transmitir graça, bênção àquela pessoa que ouvir o que você vai falar. Jamais se utilize de palavras críticas, de palavras azedas, mordazes, palavras destrutivas, ainda que sejam verdade ou ainda que não sejam palavrões ou pornografia. Há muitas pessoas que entendem essa palavra do apóstolo Paulo como simplesmente uma proibição para não dizer palavras pornográficas. Mas não é isso não. A pornografia é outra coisa. Nós aqui estamos falando de chocarrices. O que é chocarrice? O dicionário diz pilhéria, troça, zombaria, gracejo, um gracejo petulante. Isto é chocarrice. Em outras palavras, em um português mais atual, é uma gozação, uma brincadeira de gozação. Isto é da carne, inspirado por Satanás. Então, nem brincadeira de gozação você deve se utilizar no seu palavreado, no seu falar dia a dia, porque isto não é conveniente, não é próprio de cristãos, não é próprio de quem confessa servir a Jesus Cristo. Não, jamais. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Ora, a chocarrice, a gozação, a zombaria não convém a santos. Se você é santo, se você quer santificar a sua vida, então santifique o que você fala, a sua língua. Jamais se utilize de gozações, zombarias, críticas, fofocas, palavras que fermentam ódio, ira, mágoa, nada disso. Pelo contrário, a sua palavra seja de louvor, de elogio, de bênção, para transmitir vida àqueles que ouvem. E se não for assim, arrependa-se sinceramente e peça a Deus que lhe dê direção para você santificar o seu falar. Amém.